Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, mais tarde vai sair um vídeo às 18 horas, um vídeo que já está programado. Desde cedo eu estava editando ele. Sugiro que vocês também assistam, que é um vídeo bem interessante, que tem um pouco a ver com esse vídeo que eu estou soltando agora, porque são assuntos conexos, tem a ver com leis, direitos e tudo mais, né? É uma abordagem da minha visão e ao mesmo tempo factual das coisas. Todo mundo vem acompanhando, mesmo quem não usa o Twitter, o X, né, o antigo Twitter, mesmo quem não tinha perfil lá, enfim. Em todas as redes sociais, em todos os jornais, não se fala de outra coisa, que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma decisão monocrática, que se deixe bem claro isso. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é um entendimento do colegiado de todo o STF, não é uma lei, não é uma portaria, nem nada disso. É apenas uma decisão, e essa decisão ela pode ser cassada, pode ser revista por uma série de fatores jurídicos que não cabe aqui a gente entrar nesse mérito, até porque o canal não é disso. Eu queria trazer aqui uma elucidação rápida se a decisão foi sábia, foi correta e principalmente se está dentro da lei, tá? Então existem algumas matérias aqui que eu separei para a gente trocar essa ideia. De primeiro, eu já deixo claro que a OAB vai recorrer dessa decisão, como a gente está vendo aí a matéria do site Agência Brasil. Em nota, a OAB detalhou que vai apresentar uma petição ao STF solicitando a revisão ou esclarecimento do trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determina a aplicação de multa no valor de 50 mil a todos os cidadãos que utilizarem a VPN ou outros mecanismos para acessar a plataforma X. A aplicação de multa ou de qualquer sanção só pode ocorrer, no entendimento da OAB, após assegurados o contraditório e a ampla defesa, que seria ali esgotado todos os meios dos usuários e das pessoas poderem se defender, jamais de forma prévia e sumária, destacou a entidade. Abre aspas, nenhum empresário ou empresa está acima da lei no Brasil, por isso defendemos a independência e a autonomia do judiciário para proferir as decisões e adotar as medidas necessárias para coibir qualquer excesso. Mas é preciso, no entanto, que as medidas ocorram dentro dos limites constitucionais e legais, asseguradas as liberdades individuais, completou a OAB. Os links vão estar aqui embaixo para mais elucidação, para quem quiser entender mais o caso. Mas basicamente é isso. A OAB não discorda da decisão, até porque ela não está errada, a gente vai ver isso já já, a decisão aí de multa, mas entende que o valor está, e realmente está, muito acima do que seria justo, do que seria ali razoável. Existe no direito um princípio chamado direito da razoabilidade, que não está sendo levado em consideração aqui, nesse caso, pelo ministro, né? Uma multa muito alta, muito pesada e de difícil até, vamos dizer, aplicabilidade. Vai ser difícil deles conseguirem monitorar isso por uma série de fatores tecnológicos que a gente também vai trocar essa ideia já já. Então essa é a primeira matéria aqui do site Agência Brasil. Mas a matéria que eu queria destacar mesmo é do site Olhar Digital. Eu usei essa extensão aqui, que eu já falei sobre ela no canal, vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser. Ela retira os anúncios, retira pop-up, toda aquela poluição visual, para a gente ir direto para o texto, para focar aqui. Então tudo isso que vocês estão vendo aí listrados é propaganda, é coisa que num primeiro momento não interessa. Então vamos direto aqui ao texto, que é justamente o questionamento a respeito de se a VPN, o uso de VPN e o bloqueio, consequentemente, é legalizado, está dentro de algum parâmetro da lei brasileira. No desfecho que determinou o bloqueio do X no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, como a gente viu, determinou lá uma multa diária de 50 mil às empresas e pessoas físicas que fizerem o uso da VPN. Além disso, a princípio, o ministro decidiu que, assim como as operadoras de telefonia, aplicativos que ofereciam o serviço de VPN nas lojas, naquele momento, nas lojas de aplicativo da Apple Store e da Play Store do Google, deveriam ser notificadas para mudar o acesso aos seus servidores, tais como. Aí ele elencou ali, talvez as 10 primeiras ou 5 primeiras aplicativos de VPN, que seriam os mais famosos, os mais usados: a Proton VPN, o Express VPN, NordVPN, Surfshark, TotalVPN, Atlas VPN e Bitdefender. Ele ainda colocou entre outros, tá? Aí o pessoal da Olhar Digital consultou lá alguns advogados, ouviram lá alguns especialistas e foi falado que a Apple e a Google, que mantêm
as suas lojas de aplicativo, no caso que a gente mencionou, Apple Store e Play Store, precisariam derrubar os apps de VPN das suas lojas. Outros sistemas que permitem o acesso à rede social, mesmo com um bloqueio, também deverão ser notificados para que mudassem as suas configurações. Da mesma forma, as provedoras de serviço à internet precisarão inserir obstáculos tecnológicos que inviabilizem o acesso à rede social. Contudo, na noite da sexta-feira passada, ontem, dia 30, o magistrado Alexandre de Moraes recuou nessa decisão e permitiu que os serviços de VPN sejam mantidos nas lojas de aplicativos e manteve apenas a multa diária para quem acessar o X através desse e-mail. Então, resumindo aqui no primeiro momento, ele tinha mandado tirar de todas as lojas de aplicativos qualquer, na verdade não foi qualquer, ele elencou, né, ele destacou, frisou quais os aplicativos que deveriam ter sido retirados. Isso no primeiro momento foi um pequeno equívoco, como a gente vai ver já já. Então ele destacou lá quais que deveriam ser bloqueados. A Apple e a Google já estavam se mexendo, se movimentando para que isso acontecesse. Eu até brinquei num grupo nosso lá que eu tenho de amigos de tecnologia. Falei, ó, baixa logo, já baixei. É óbvio que pra gente que entende de tecnologia, se bloquear nas lojas de aplicativo, a gente baixa de outra loja. Mas pro grande público, né, ia ser um empecilho. Então, ele tinha decidido isso no primeiro momento, mas depois recuou. Não é mais necessário que a Google e a Apple tirem esses aplicativos de VPN das lojas. Eles podem continuar lá. O problema, segundo o ministro entende, vai ser quem acessar o X, o Twitter, usando o VPN. Muitas pessoas vão se questionar, como é que vai monitorar, como é que eles vão ficar em cima. Eu acho que o básico, o Brasil e qualquer outro serviço de internet aí, de monitoramento global, a não ser uma investigação muito minuciosa, dificilmente conseguiria rastrear quem é que está usando. Porque a VPN, como a gente sabe, se você não sabe, explicando rapidamente, é um serviço virtual de conexão privada. Então é praticamente impossível. Existem VPNs, por exemplo, que conectam na Coreia do Norte, na China, nesses países onde o rastreio e a punição seriam muito difíceis de acontecer. Qual seria a forma de saber que a pessoa está usando ali? Por denúncia, né? Muita gente pode denunciar, por publicações, follow, que seria ali curtidas, né? Seguidores, aquelas coisas todas lá do Twitter. Então essa investigação provavelmente seria através de indícios de que a pessoa está usando o Twitter, o X, né? A partir da meia-noite de hoje, vamos dizer assim. Então, se por um acaso alguém conseguir provar que hoje fulano de tal curtiu, comentou, fez alguma coisa no Twitter, essa pessoa poderá ser processada, poderá responder aí até criminalmente e civilmente ali com a multa perante o Supremo Tribunal Federal, porque teoricamente nesse momento, teoricamente não, né? Praticamente nesse momento, na prática, o Twitter está bloqueado em solo nacional, então ninguém pode acessar, tá? Existem alguns pormenores que a gente tem que levar em consideração, inclusive aqui na própria matéria eles abordaram isso, que é a questão, o que diz a lei a respeito da VPN. Arthur Bernardo Correia, pós-graduado em Direito Digital pela UERJ, lembrando que eu também sou pós-graduado em Direito Digital, por isso que eu gosto de trazer esses conteúdos aqui, não sou advogado, mas já atuei na área, já dei aula, já fiz algumas consultorias, gosto dessa área de tecnologia e de direito, sou formado em Direito, também estou cursando redes no momento, então eu acho que isso tem tudo a ver aqui com o canal. Esse cara explicou, esse advogado, o Arthur Bernardo Correia, explicou para o Olhar Digital o seguinte, que o Marco Civil da internet baliza, ou seja, permite medidas como essa, que inclusive não são relativamente novas. Ele lembrou também daquele episódio que ocorreu ano passado, quando o Telegram foi alvo dessa mesma medida, né? Praticamente é bem parecido mesmo com aquilo que a gente viu ano passado, 2023, com o Telegram. A diferença que ele destacou aqui, que realmente aconteceu, é que naquela vez não foi preciso bloquear o Telegram. Ele foi acusado na época, o Telegram, de não cooperar com as investigações da Polícia Federal. Não foi necessário bloquear, e também o Alexandre de Moraes havia colocado na decisão que as VPNs também poderiam ser barradas para evitar o uso do aplicativo, o que muita gente não seguiu. Mas nesse caso do Telegram, como muita gente usa, inclusive eu, a maioria das pessoas usou VPN. Como o Twitter, o X, não é uma rede social muito usada, as pessoas meio que não estão ligando, pelo menos aqui no Brasil, não estão ligando muito para isso, não estão fazendo um esforço
de sobremaneira para usar, a não ser, claro, quem tinha conta gigante lá, quem era produtor de conteúdo adulto, coisas desse tipo, que era muito presente. Mas boa parte da parcela da população brasileira não curtia Twitter, não entrava, não era uma rede social com uma abrangência como Instagram, TikTok, entre outras, tá bom? E ele diz aqui, ó, a imposição de multas para quem tentar contornar o bloqueio usando VPN é algo relativamente novo no contexto brasileiro, mas faz parte de uma tendência global, que é o seguinte: responsabilizar os usuários por ações que violam decisões judiciais, como seria este caso. No caso de um possível bloqueio às redes VPN, caso Moraes tivesse mantido tal ordem, ele diz que se trata de algo desafiador a ser feito. Isso no caso dos aplicativos lá das lojas, né? Pode ser bastante desafiador, diz ele, bloquear o serviço de VPN, já que existem muitos provedores e tecnologias distintas. A intenção é garantir a eficácia do bloqueio e, nesse caso, carece de certa razoabilidade na parte da decisão do ministro, no sentido de que ele demanda a inserção de obstáculos tecnológicos para inviabilizar a utilização de VPN. Está usando muito juridiquês aqui. O fato é o seguinte: essa decisão do Moraes de bloquear as lojas de aplicativo, de bloquear talvez o acesso a VPN, seria algo assim, como eu expliquei lá no início, muito na prática, né, na razoabilidade, que é o que ele está dizendo ali, muito pouco provável que acontecesse, porque a gente tem inúmeras operadoras de telefonia subsidiárias que trabalham para essas grandes, existem aplicativo para burlar isso, então seria custoso, trabalhoso e no final não ia restar nada frutífero isso aí. Então bloquear a VPN seria uma medida muito extrema, muito desnecessária, porque a VPN serve para outras coisas, né? Então essa questão de ele tentar bloquear o acesso a VPN aos aplicativos, ainda bem que ele voltou atrás aí, porque realmente seria algo desnecessário e muito pesado. Já o Arlisson Lacerda, que é publisher lá do Olhar Digital, entende que a postura de Musk com as relações do STF não deve ser vista em outras big techs, como a Google, a Meta do Facebook e tal, pois em sua opinião o bilionário sul-africano tenta estar acima da lei. Aí ele coloca ali a opinião dele, que tem a ver lá mais com a questão de se o Elon Musk, cada um fala de um jeito, se ele está correto ou não. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não é o assunto do vídeo. Uns vão defender o Alexandre de Moraes, outros vão defender o Elon Musk. Eu sei que a gente tem que ver a questão da VPN, que é a questão do vídeo aqui. Legalmente, eles podem fazer isso a respeito do marco civil da internet, ou seja, podem bloquear inclusive a tentativa de acessar a VPN. Bloquear o acesso a sites específicos eles podem fazer, tanto que fizeram, né? A lei permite isso, o marco civil da internet permite isso. Mas e a questão da VPN? Bloquear a tentativa, não é baixar o aplicativo não, é a conexão, né? VPN. Seria algo, como eu falei, muito custoso, porque as operadoras teriam que implementar um serviço de monitoramento, de rastreamento muito difícil, né? E teria um custo alto. Você tem centenas, se não milhares ou milhões de servidores espalhados no mundo todo que permitem a conexão de VPN. Como que você vai saber, né? Aí teria que monitorar tráfego. Enfim, seria algo assim inacreditável para os padrões atuais. O Marco Civil na internet diz que decisões precisam ser específicas. Aonde está o conteúdo infringente, né? No caso, onde está infringindo a lei. Ele apenas deu exemplos, foi aquilo que eu falei no início do vídeo. Ele botou lá alguns aplicativos de VPN, que são os principais das lojas, mencionou lá na decisão, mas e os outros? E aplicativos como o Bitdefender, por exemplo, que num primeiro momento não é específico para VPN, o próprio Opera navegador, ele tem uma VPN embutida, como é que ficariam essas questões? Né? Então ele voltou atrás na sua decisão. O próprio Carlos Afonso, que é o professor aqui de Direito, ele afirma que o ministro deixou em aberto essa decisão, porque ele não foi específico, e é isso. A matéria está bem completa, não vou ficar aqui lendo, depois vocês deem uma pincelada, mas resumo da ópera, básico, né? É isso. Os bloqueios podem ocorrer, o ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento, numa primeira observação, lembrando que a decisão dele tem 53 páginas, então a gente precisaria olhar ali com muita cautela, mas num primeiro momento, isso não é novidade no Brasil, já aconteceu inclusive com o WhatsApp, quem é um pouco mais velho aí vai lembrar, né? Quem lembra aí acho que foi em 2017, 2020, lá teve uns 2 ou 3 bloqueios já da justiça brasileira através do WhatsApp, logo lá no início, que a Meta na época também não tinha escritório aqui no Brasil e tudo mais, já bloquearam o WhatsApp, já bloquearam o Telegram, então isso não é uma novidade, né? Bloquear a VPN é possível, mas
não sei se é viável, essa é a palavra que eu estava tentando encontrar, viável não é, mas é possível que a justiça brasileira, dependendo do caso ali, bloqueie o acesso à VPN, então juridicamente a decisão dele está dentro dos moldes da lei. Eu não estou dizendo que é correta ou incorreta, moral ou imoral, estou dizendo que juridicamente, dentro do contexto legal, do ordenamento jurídico brasileiro, falei até bonito agora, né? E a decisão está sim em acordo com o que temos aqui no momento de leis sobre direito e tecnologia, ali os dois, tá? Agora, o que ficou em aberto foi essa questão da multa, muito pesada, muito realmente desnecessária até, e numa fase inicial, ou seja, você está punindo o cidadão antes dele poder se defender, de ter todo aquele processo jurídico e tudo mais. Então, minha opinião agora, creio que isso não vai adiante, a OAB vai conseguir derrubar essa multa ou reduzir esse valor. E caso, muitas pessoas devem estar se perguntando isso, talvez não para o caso do Twitter específico, mas lá na frente a gente não sabe, né? Caso eu seja pego usando a VPN para usar o Twitter, o que vai me acontecer? Eu vou ser preso? Vou ter que pagar? Muito provavelmente não. O ministro, como a gente viu, é uma decisão monocrática, ou seja, ele tomou sozinho, então determinadas situações precisam de todo o colegiado, todo o Supremo votar, e eles não podem ir contra a lei. A lei diz que tem que ter a ampla defesa, o contraditório. Então essa possível multa só seria paga lá no fim do processo, depois de esgotado todo o ordenamento, aquela coisa toda. Então é algo que na prática, minha opinião, tá? Na prática não vai acontecer. Seria a mesma coisa de punir quem usa IPTV, quem baixa torrent, essas coisas. Existem as leis, a gente sabe, quem for pego vai, mas popularmente falando, não dá, né? O Brasil não tem recursos práticos para isso, né? Nem pessoas mesmo, policiais, servidores, para investigar isso tudo. Somos quase 200 e tantos milhões de pessoas no Brasil, e nem tecnologia para isso. Como eu falei, os servidores de VPN e de torrent e de outras coisas são hospedados e vão pingando de país em país. Tem o Tor, que é uma rede descentralizada. Então investigar isso é demorado, custoso, então se torna praticamente impossível. Utilizem aí o campo dos comentários para deixar o seu ponto de vista, sua observação, enfim, o que você quiser falar, lembrando sempre, claro, decoro e respeito. Isso é o princípio básico aí pra gente trocar ideia. Vou responder a todo ponto de vista, não tem essa. Aqui o canal é aberto desde que a gente mantenha o respeito. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima, fui.